עץ חיים היא, למה חזיקים בה, ותומכיה מאושר. Essas palavras do livro de Mishlei, entoados a cada vez que a gente retorna o Sefer Torá para o Aron HaKodesh, descrevem a Torá como Etz Chaim, como uma árvore de vida. Uma árvore de vida para todo aquele que se agarra a ela e que feliz adere a seus princípios. Assim diz o livro de Provérbios, Mishlei, capítulo 3, verso 18. Nessa semana, a gente lê na Torá a Parashá Acharei Mot, que lida com o rito original do Yom Kippur, entre outras coisas. Vocês sabem, eu não preciso repetir, nós estamos no livro de Vaikra, vai ter sacrifício aqui também. Essa leitura de Acharei Mot, em geral, é a leitura tradicional do Yom Kippur. Se lê parte dela na manhã de Yom Kippur e parte dela na tarde, exceto nas sinagogas que optam por fazer alguma leitura alternativa, como é o caso da nossa sinagoga Etz Chaim, da nossa sinagoga Árvore da Vida, aqui da CIP. Na Idade Antiga, o rito do Yom Kippur era bem diferente do rito que a gente tem hoje, e incluía, entre outras curiosidades, vamos chamar assim, eu acho que curiosidades pode ser uma boa palavra, o sorteio sobre 2 bodes. Sim, não fiquem de bode. Tem o sorteio de 2 bodes. Um bode que vai ser sacrificado no altar para expiação das transgressões do povo, porque afinal era o dia da expiação, Yom Kippur. E outro bode que vai ser solto para vagar no deserto. O texto também instrui que o sacerdote deveria impor suas mãos sobre esse segundo bode, depositando sobre ele todas as transgressões e iniquidades do povo. E esse bode então levaria embora as transgressões do povo pelo deserto até que elas se perdessem. Afinal de contas, qual que é o bode expiatório aqui? Não. Na nossa leitura, qual é o bode expiatório? O primeiro ou o segundo? O segundo é o que vai para o deserto, ele é o bode expiatório, que ele vai levar embora as transgressões. Mas e aquele que vai ser sacrificado pela expiação dos pecados? Ele não é o bode expiatório? Então não é um bode expiatório, são 2 bodes expiatórios na tradição judaica. Tem sempre 2 bodes expiatórios. Na prática, os 2. Um expia por meio de um ritual muito físico e claro, visível na frente de todo mundo, porque a época de Yom Kippur conta a tradição que todos os judeus chegavam até Jerusalém. E o outro é um bode expiatório de uma maneira abstrata, porque ninguém vê efetivamente o que acontece com ele, e ele carrega virtualmente essas transgressões e essas coisas não boas que nós fizemos durante o ano, mas que você não enxerga também fisicamente sobre o bode. Os sábios, eles até fazem uma pergunta em tom de piada, uma pergunta jocosa. Eles falam assim, mas um bodezinho só para todas as transgressões do povo inteiro? Cabia tudo em cima desse bodezinho? E a resposta, obviamente, é essa. Os pecados não estavam dentro do bode, ou com ele, ou sendo carregados por ele. Era uma metáfora.
A explicação para os 2 bodes é que o segundo bode, e aí eu acho que eu vou concordar com você, Alan, o segundo bode servia justamente para que a gente nunca pensasse e nunca desenvolvesse uma teologia que acreditasse que a paga por uma transgressão era a morte, era o sacrifício, e que aquele bode estaria sendo sacrificado no lugar da gente. Para que a gente nunca pensasse numa coisa dessa, que o sacrifício vem no lugar da gente, é justamente que um bode não sacrificado era aquele que levava embora as transgressões. Não só isso, o segundo bode acabava representando de uma maneira bem clara para o povo a ideia de que aquelas transgressões do Yom Kippur, aqueles pecados, como a gente lê no Mahzor, aquelas coisas não boas, tudo aquilo pelo qual a gente se arrepende no Yom Kippur, aquelas coisas estão realmente indo embora. A gente vê o bode partindo e levando as nossas coisas embora junto com ele. Dessa forma, a gente poderia se arrepender e enxergar essa partida. Mas mais importante que isso, era também se comprometer a não cometer os mesmos erros novamente. Errar e transgredir, pecar e até ferir outra pessoa, claro, sem intenção, é da natureza humana. É a natureza humana cometer transgressões, cometer erros. E não há ser humano tão justo que nunca transgrida, diz o Coelet, o mesmo rei Salomão, autor do trecho que nós cantamos, Etz Chaim, que Adam en tzadik ba'aretz asher yaseh tov velo yechetá. Não existe alguém que seja tão justo e que nunca vá cometer nenhuma transgressão. O importante não é deixar de cometer as transgressões, mas sim deixar de cometer aquelas transgressões pelas quais você se arrependeu, tomar responsabilidade para si sobre elas, buscar repará-las, como é o trabalho do mês de Elul, e não cometer mais os mesmos erros. Erros diferentes vão acabar acontecendo? Invariavelmente sim. Invariavelmente nós vamos continuar cometendo erros e vão ser outros erros. Não porque a gente deseje o erro e queira errar, mas porque é da nossa natureza imperfeita. O segundo bode, aquele que continua vivo e parte em direção ao deserto, é um constante lembrete de que o valor mais importante para a Torá é o compromisso com a vida. Por isso esse bode é o bode que não vai morrer, ele é deixado vivo, andando e caminhando pelo deserto. Existem aqueles que dizem, não, se ele vai ser solto no deserto, ele vai naturalmente morrer. E eu digo, 40 anos no deserto, hello? É possível, ok? Não é necessariamente que o bode foi largado para morrer. Ao contrário, ele é largado vivo. 40 bodes, aí já é bode demais, aí eu fico muito de bode. O compromisso então maior da Torá é o compromisso com essa vida. Quando a gente assume a responsabilidade pelo nosso erro, quando a gente compreende o nosso erro, quando a gente busca reparar esses erros, nós vivemos mais e deixamos o outro viver. Nós reconstituímos o nosso potencial interno de vida e restituímos ao outro o seu próprio potencial de viver.
A Torá é repleta de textos que parecem já não fazer o menor sentido nos dias de hoje. E certamente hoje a gente vê sentido em textos que antigamente pareciam incompreensíveis. Vira e mexe, alguém traz alguma coisa que, nossa, antigamente a gente não enxergava assim. Muito provavelmente no futuro nós vamos encontrar sentidos completamente novos, ou enxergar de maneira renovada aquilo que já teve sentido em outros tempos, que se perdeu esse sentido por vários contextos históricos, sociológicos, geográficos, psicológicos, médicos, enfim, e vamos reencontrar sentido de uma maneira completamente diferente. Mas para que a gente consiga encontrar sentido, mesmo naquilo que parece não ter sentido dentro da Torá, é necessário que essa Torá, essa tradição, esse judaísmo, ele continue pulsando. Continue bombeando mais e mais vida para dentro de nós. Enquanto indivíduos, enquanto Keilah, enquanto povo. Nós estamos no período da contagem do Homer, como eu disse, a caminho de Shavuot, caminho da festa do recebimento dessa mesma Torá. Torá que nos foi dada não para ser um fardo difícil ou impossível de carregar, mas sim para ser fonte de vida para cada um e cada uma de nós. Diz a nossa paraxá nessa semana: guardem meus estatutos e juízos, para que o ser humano viva através deles. Eu sou o Eterno. Porque a Torá é uma árvore de vida. Etz Haim, para todo aquele que se agarra a ela e adere feliz a seus princípios e valores. Shabbat Shalom.